bloqueando com a Greta. Pega aí, Greta. Tá de perto? Sempre. Beleza, também tô. Immortal Grapple. Agora eu entendi o anabolizante. Tô gastando um ponto de sangue. E meu dano será agravado. Toma 5. Ai. E aí, como é que foi na dungeon? Tira 5. Como é que foi na dungeon, Thiago? Tá bom, vamos dar uma pausa. Como assim? Vamos começar o Papo Aleatório RPG. Thiago, porque teu tá guardado, meu irmão. Fala aí, como é que foi lá na dungeon, meu irmão? Cara, a dungeon foi muito bom, cara. O pessoal nos recebeu super bem. Tivemos algumas restrições que não podíamos gravar à mesa. E como é que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Pô, o pessoal da Mega Mate liberou espaço, cara, pra gente fazer a gravação com o autor, a entrevista com o autor. Show de bola. Muito legal. Tá sempre ativa com a dungeon, a Mega Mate? Ela é a grande parceira da dungeon, né, cara, lá no Centro Empresarial Barra Shopping. Show de bola. Pô, muito legal, cara. Mais um cliente se depender de mim, tá? Vai, de mim também. Show de bola. Vamos ver essa entrevista? Vamos, pô. Mostra aí pra gente, por favor. A gente está aqui na Barra, no Centro Empresarial Barra Shopping, na Dungeon Carioca. A gente está aqui com o Pedro Henrique, vulgo Petrus Hegel. Petrus Hegel. Petrus Hegel, correto? E com o Júlio Matos, Vulgo Júlio Matos. vulgo Júlio Matos, do Botequim dos Jogos, e que escreveu o Você é Resistência, o United Earth Defense. Isso aí já foi comentário aqui. É o que você O quiser. Ed, o ED, É como você o quiser chamar. ED. Não, gostou do United Earth Defense? Bom, Você pagou, melhor que ele. você pagou, você Esse teu método já tá melhor que o meu. Mas fala pra mim, Pedro, e aí, como é que tá funcionando esse espaço aqui? Cara, tá bem legal. A gente tem agora, a gente tava com um braço amigo, né, que era o Dungeon Cards. Agora a gente atrelou tudo no mesmo dia, né? Então a gente tá tendo mesas de board games, de card games e RPG, entendeu? E o nosso lema é jogar e multiplicar, entendeu? O nosso lema maior é esse. Jogar e você entendeu? multiplicar. Jogar e multiplicar. Se você gosta de D&D quarta edição, venha. Se você gosta de jogo Advance, se você gosta de UED, venha. O importante é jogar e se divertir. Sem se preocupar com, eu gosto de X, eu gosto de Y, isso não presta, isso não presta. Isso não agrega nada ao cenário de RPG, agrega tanto valor seja no no Rio quanto no Brasil, em qualquer lugar que seja. Qual os dias que acontece? Tem um dia específico? Bem, a priori, por enquanto, a gente não sabe ainda como é que vai ficar isso. Vai funcionar todo o último sábado do mês. Entendeu? Há outros encontros aqui que geralmente são sábados, são domingos. Então, por conta do calendário desses eventos, a gente acabou firmando que vai ser no último sábado, entendeu? Em relação ao calendário, a gente tem a facilidade, qualquer coisa é só acessar o Papo Aleatório, que vai estar lá certinho o calendário de quando vai ocorrer as próximas Dungeon Cariocas aqui no espaço. Eu dei uma lida no sistema, cara, eu gostei muito. O lance de, tu vai perdendo dado, vai perdendo as paradas, é muito legal, cara. Então, a parada... A ideia do ED, as inspirações dele são bem interessantes. Ele começou... Eu sempre fui fã de ficção científica. Pra mim é o gênero de fantasia. É o gênero de fantasia, gosto muito de Tá bombando nos últimos anos, né? Vem crescendo. Pelos filmes, né? Vem Você vê que tem crescendo, tá? uma vertente crescente. A gente teve a leva de super-herói, né? Que consolidou, que tipo, cinema rola fazer cinema de fantasia, coisa fantasia. A galera vai no cinema atrás disso, aí a galera começou a buscar outros gêneros. Já tinha também Senhor dos Anéis, fantasia ali.
E entrou agora vários filmes de ficção científica, Pacific Rim, Oblivion. E tem uma tem outro cacetada, que eu a gente lembro o nome, for listar. Enfim. E eu sempre fui muito fã de StarCraft, da Blizzard. Né? Sou jogador, jogo até hoje, jogo o StarCraft 2. E quando eu joguei, a primeira vez que eu joguei Mouse Guard, não sei se vocês conhecem, é um RPG que você Conheço, mas nunca joguei. que você é um ratinho. Você é um RPG, ele é de fantasia, só que ao invés de você ser um ser humano, você é um rato. E a grande desafio é você vencer os desafios com o rato. Ou seja, um cachorro é um dragão para você. E ele colocava você naquela situação de que você é um ser muito pequenininho e que tudo que está em volta de você está lá para te destruir. Né? De alguma forma está lá para te matar. Ou seja, caiu um corvo, aquele corvo é uma picada, você está morto. E eles, os ratos do Mouse Guard, eles são fortes porque eles são um grupo. Porque a força deles está no grupo e nos objetivos coletivos dele. E eu falei, putz, isso é muito legal, eu quero colocar seres humanos na condição dele. E aí, como eu gostava de StarCraft, então a ideia visual do ED nasceu de StarCraft, e aí eu peguei a parte do inverno do Mouse Guard, que é quando eles ratinhos mais sofrem. Né, e fiz uma mistureba lá e nasceu a ideia de criar um mundo onde os seres humanos não são a espécie mais dominante na face da Terra, existe talvez alienígena, talvez alguma coisa que é muito mais forte que eles, que dominou a Terra, exterminou grande parte da humanidade e acabou com a tecnologia que eles conheciam. Não tem mais energia elétrica e tal. E no jogo você joga 300 anos no futuro, como se tivesse começado, digamos que a invasão alienígena começasse nos próximos dias, por exemplo. 300 anos no futuro, durante uma era glacial aparentemente natural. E você está em um lugar isolado, que é os últimos pontos de concentração onde sobrou humanidade ainda. Bases militares, ou num navio encalhado, algum lugar onde os caras conseguiram se esconder desses invasores e se proteger. Só que nesse mundo, tu tem pouca tecnologia, recursos escassos, e o jogo nasceu de provocar essa experiência de você, tudo que você usa acaba. Então, sempre que você faz um teste, diferente, no jogo você tem as características normais do RPG, eu tenho minha característica, eu sou forte, eu sou rápido, eu tenho não sei o que e eu uso quantas vezes eu precisar. No ED, tu tem um número de dados que tu pode gastar. Por exemplo, eu tenho armamento 6 dados. Cada vez que eu rolo um dado, é um dado a menos, 5. Eu rolei de novo pra atirar em alguém, 4, 3, 2, 1, acabou, não tem mais nada. É o gasto, né? Você tem a sensação, a impressão, quando eu li, a impressão que eu tive é que você tem a sensação de escassez. Você olha pra cima e fala assim, meu Deus, só tô com uma bala. É só isso. Exatamente. Eu vou correr. Sabe a primeira pessoa que eu tenho quando eu li o Ed? Eu me lembrei da cena do Planeta dos Macacos. Não, do 12 Macacos. 12 Macacos, é uma influência. Que o Brad Pitt, ele mostra uma cena que tá o planeta Terra completamente sobre neve, ele sozinho. A ideia é que os ambientes sempre muito vazio, muito inóspito, até vocês colocaram poucos inimigos, é que não tem muita coisa no mundo. Tem muito marginal, filho. Em alguns casos, por exemplo, eu já joguei aventuras comigo mestrando, em que os caras, o primeiro inimigo que encontraram já tinha metade do que eles saíram. Porque só avançar pela neve e a própria... Porque ao longo do tempo, eles focaram em desenvolver coisas que facilitassem a sobrevivência deles. Foi aí que nasceram os trajes herméticos. Porque a minha ideia ali com o ED ele não é uma ficção científica hard, assim. Ele não é muito comprometido a ser cientificamente comprovado, mas a gente deu uma pesquisadinha para não ficar nada muito fora do escopo. Aí, rola uma pseudociência. Rola uma pseudociência porque eu não tento explicar como é que os trajes funcionam. Que é um traje que ele tem uma blindagem e ele é autoaquecido. Ele usa cápsulas de energia, como se fossem baterias, assim, para se manter funcionando. Se ele para de funcionar, o próprio frio começa a te matar. Ou seja, estar fora do teu aglomerado já é uma situação de risco. Tu tem que ter energia. Se tu não tiver energia, tu tá ferrado. Se o cara te atingir até um ponto onde tu perca a tua energia, o teu negócio, tu também começa a morrer. Então, quase tudo nesse jogo te mata. Quase tudo. Andar na rua
fora do aglomerado é uma situação. Então, essa dicotomia entre estar no aglomerado e estar fora é a base do jogo. Ele acontece em 2 turnos. Tem um momento em que tu está gerenciando o teu aglomerado, porque as regras fazem com que tu crie os poderes. Quanto mais forte, mais recursos teu aglomerado tiver, mais fracos são teus personagens. Porém, eles têm mais recursos. Porém, se tu fizer personagens muito fortes, o teu aglomerado tá mal e tá sem recursos. E Mais urgente vai ser essa busca. Exato, e ele deixa de te ajudar, porque a gente colocou um elemento que é a coragem, né? Que é o único elemento que não é físico, não é tático. O atributo que é tanto dos runners, que são os personagens, quanto do aglomerado. Se a coragem do aglomerado está baixa, eles param de te ajudar. Tu não consegue mais recuperar, porque sempre que tu volta para o aglomerado, tu pode renovar teus recursos. Eu posso me reabastecer. É aquela coisa de ida e volta, né? Pô, se você está trazendo benefícios para o seu lar, para sua cidade, para sua região, então vamos ajudar você porque você paga mais. Exato. Agora, se você é o cara que só traz para si e você esquece, Ou às vezes nem consegue trazer, né? O cara vai muitas vezes pra fora do aglomerado e volta sem nada. Lugares a gente chamou de aglomerado, sobrevivendo. Senão o jogo não. A história não tem sentido. O ED tá voltado assim, você é a última linha de resistência do último resquício da humanidade sobrando no planeta Terra. Lance, você comenta sobre a parte você fez uma pseudociência, você não chegou e buscou o porquê que os trajes funcionam. Mas se formos pegar mais ou menos a ficção científica, também não tem muita explicação. Sim, eles explicam até o necessário para que a história... Você basta ver Star Wars, né? Os lasers fazem barulho, as explosões... Mas aí nós podemos entrar numa discussão e sair do ED se a gente vai discutir que o Star Wars não é ficção científica. Que Star Wars é fantasia. Fantasia. Com elementos de ciência. Mas Star Wars é fantasia. Agora, se você, por exemplo, Star Trek, Star Trek tem aquela pantomima do eu fiz um raio de Taxion plus alfa, não sei o que, da Centauri, não sei. Não existe. O teleporte. Pô. Você sabe por que nasceu o teleporte no Star Trek, né? Isso eu descobri há pouco tempo. Que os caras não tinham dinheiro pra fazer o chroma key da navezinha pousando. E nós precisamos fazer o cara desaparecer na nave e aparecer no planeta. Lá aí, ó. Acabou. Bota o transporte ali. Porque era caro fazer maquete, né? Porque essa navezinha... Economizou pra caramba e ficou... Na série original, eu já vi da série original que tem a navezinha da Enterprise, é uma maquetezinha com aquele negocinho que era... Não, e você que às vezes a navinha e você notava aquela balançada. Que tinha uma balançadinha no Turbulência. Aí o cara fazia uma maquetezinha, toda hora tem que fazer uma maquete, pousar, tem que fazer o cenário do planeta. Aí eles ficou muito bom o teleporte. Eles construíram um cenário em tamanho real, o cara desaparecia no teleporte e aparecia no teleporte. Resolveu. Me explica um pouco mais a respeito da... Como é que funciona esse negócio de aglomerado? É alienígena mesmo que está dominando, não é? A gente não deixa isso claro no jogo. Né? No core da história, a gente coloca que houve o que tu sabe, porque pensa assim, você está há 300 anos vivendo isolado, a sua comunidade, já morreu gente, já nasceu gente, morreu gente, e o que tu sabe é as histórias que um contam pro outro. Tu só sabe que é assim. Exato. E o que a gente pensou no começo da Era Glacial, que ela deve durar por aí uns 100 anos mais ou menos, a galera começou a queimar o que tinha para queimar, não tinha mais árvore e tal. Os livros foram, os jornais foram, e eles, como eles não têm energia elétrica, quando os alienígenas chegaram, eles usaram um choque eletromagnético e acabaram com a energia elétrica. Então eles também não têm registros eletrônicos de nada. Na verdade queimou tudo, né? Destruiu tudo, Ou né? seja, Tudo que era eletrônico usava chip, né? Mas tudo que era digital se perdeu. Claro, exatamente como é hoje. Hoje que tem aquele problema que você ainda queimou os registros físicos. Exato. Os registros históricos. Mas aí o que a gente pensou? Bom, a gente não pode deixar esses caras num elo perdido. Eles não têm nada a ver com a humanidade. A gente pensou, vamos conectar eles de alguma forma com o passado deles. E a gente criou através da música.
Então, o próprio livro, várias partes dele, tem vários trechos de música. As próprias habilidades das profissões são trechos de música, cada nome de habilidade. Eu reparei aqui no cartão. Por que isso? Porque a gente... uma coisa que eu fiz uma pesquisa sobre ficção científica é que um choque eletromagnético não apaga um DVD nem um CD. Ele explode um Winchester, porque o Winchester tem partes mecânicas e eletromagnéticas, mas o que está gravado num CD, num DVD, um LP, ficaria... Então, o que esses caras descobriram? Como reproduzir de novo as músicas. Então, a cultura deles está muito ligada ao que eles ouvem nas músicas e o que eles reproduzem. Tem casos, por exemplo, o próprio... porque eu não escrevi o livro sozinho, eu fiz a parceria do Fabiano Chicago, que ele é gaúcho também. Santa Maria agora, inclusive, aproveitando para fazer um jabá dele, ele está lançando um board game dele. Vai lançar nos próximos dias, eu não sei quando isso aqui vai no ar. Mas enfim, se não tiver nos próximos dias, já vai estar pela Calanga Analógica, a última fortaleza. Um board game tático bem interessante. Quando a gente criou, eles assim, quando eu posso criar todo um aglomerado baseado numa música de alguém, por exemplo. Eu posso ter um aglomerado que encontrou toda a discografia do Bob Marley e vive segundo as ideias do Bob Marley. Então é uma ideia que tu pode... eu acho que vou contar os discos da Oprah. Eles vivem segundo a filosofia. Talvez possa até dizer, ele é nosso guia, nossa divindade. Então, a gente busca trabalhar esse isolamento de informação dos aglomerados baseado na música. Então, tu pensa assim, qual é a música que seria legal nesse aglomerado? E ela tem uma certa conexão. Então, pode ter um aglomerado todo sertanejo, que os caras são tudo meio cowboy. Pensei no aglomerado todo blues. Os caras são tudo meio cowboy, assim, sabe? Meio... Você tem... Tipo, a versatilidade da música já é uma coisa absurda. Então você ter essa versatilidade e você colocar ele no contexto daquele local, você colocar na... Exato. Fica muito... Dá uma possibilidade um jogo de enorme. videogame, né, um jogo digital que aborda isso muito bem, essa relação música-cenário, é o BioShock Infinite. Não sei se você já tiver a vontade de conhecer ou jogar. E... quando eu vi aquilo, eu falei, a minha ideia é exatamente assim que ela se executa. Entendeu? A correlação de música. Aquilo, porque eu acredito muito que ideia é um negócio que tá no ar, assim, tá ligado? De vez em quando você sintoniza, eu sintonizo, nós dois pegamos e tu diz, o cara tá me copiando. Não, tu sintonizou na mesma ideia que eu. Ao mesmo tempo, isso é fato. Não, tem um amigo meu que ele fica assim, cara, essa ideia eu tive, mas o cara, eu não vou fazer, não gostei porque o cara já fez. Eu falei, cara, deixa rolar, cara. Você teve a mesma genialidade do Sem cara. Dúvida. Mas por isso que eu digo, o que tem valor, que vale grana, é fazer uma ideia. Isso. Ter uma ideia não... absolutamente nada. É absolutamente nada. Eu tive uma ideia do cacete e tal. Que bom. É a melhor ideia. Isso dava um filme de Hollywood. Se tu nunca fizer, meu velho, Então não vai fazer. Não vai ser nada, Tem entendeu? que botar no papel. Aí uma hora alguém vai fazer, fazer, alguém que nem é tão brilhante que nem tu, não teve a ideia completa, teve um protótipo da tua ideia, ficou uma bosta, mas ele fez, ele ganha notoriedade, ele faz, aí você fica lá se remoendo lá, mordendo o cotovelo. Rapaz, se eu tivesse, cara, então quando você tiver uma ideia, não se questiona se ela é boa ou se é ruim. Faz. É a minha filosofia de vida. Quando eu tenho uma ideia, eu olho assim, eu consigo fazer essa ideia, muito mais se ela é boa, se ela... porque ideia é ser boa ou ser ruim, tu só vai saber depois. E aí a galera gostou muito e aí disseram, cara, tu tinha que fazer esse negócio de verdade, porque eu fiz só um protótipozinho, bem simples, a gente criou o Beta 2.0, que é uma versão completa, com 80 páginas, disponibilizou de graça pela internet, e eu comecei a mandar para os blogs e tal, e mandei para o Jovem Nerd, e os caras publicaram no Jovem Nerd, e aí o troço bombou, assim, nos primeiros 3 meses tinha 6 mil downloads o Beta 2.0, foi uma coisa assim, caramba, absurda. Hoje, por exemplo, já está em 15 mil downloads, então é uma galera que conhece. Teve até um caso engraçado que quando eu lancei o livro, a gente faz um evento lá em Porto Alegre, que eu tava mostrando pra uma galera e aí chegou assim, 2 pirralhos, que um tinha 14 e o outro 13, e o cara olhou assim, cara, olha só esse jogo, é o que eu te falei que eu vi lá, que show, olha só. O cara, e aí ele olhou pra mim, onde é que você comprou? Ele disse, não, obrigado, fui eu que fiz. Ele olhou assim, capaz. Lá quando a gente assim, bem capaz que foi tu que fez, que é capaz, a gente fala capaz pra... Capaz, até parece. Não foi tu que fez isso aí? Eu falei, não, cara, fui eu. Não, isso aí do Jovem Nerd foi embora, bravo comigo.
dizendo, não, esse jogo aí... Você é ruim. Esse jogo é um jogo legal, não tem nada a ver. E aí depois teve o convite da editora da UNSA, do Thiago, disse, se você quer publicar, eu publico seu jogo. Eu disse, a gente quer publicar, mas a gente queria pro World RPG Fest. E faltava 4 meses pro evento lá de Curitiba. Ele falou, é apertado, senão vai dar. Eu disse, não, a gente vai trabalhar junto. E a gente começou a trabalhar junto, em divulgação, mandando e-mail pra galera, a gente montou um hot site, coletou os e-mails, a gente criou as próprias ideias dos cartões, vieram à medida com o tempo, então foi Você faz um ideia processo bem de interessante. quantos livros foram vendidos até hoje? Tá batendo 300. Nós imprimimos 750 na primeira. Uma tiragem pequena, é um livro independente. A gente vendeu 300, né? Não sei os PDFs, a gente vendeu também uma boa leva de PDF, mas 300 físicos. Desses 300 aí, quase 80% é pacote completo, né? O pacote que vem com os cards, que vem com os cards, que custa um pouco mais caro. O pacote completo seria isso daqui? Isso, o pacote vem com o escudo do mestre. Os cartões de profissão, os cartões das profissões. De traje, e o livro. Esse cartão de traje aqui é show de bola. Como é que funciona essa questão do Creative Commons em relação ao ED? Então, o ED ele usa a Creative Commons comercial, é a 3. alguma coisa, não é a 4.0, porque não tinha quando a gente fez. Mas ela ele permite que você replique, refaça, modifique ou simplesmente copie e reimprima esse conteúdo. Inclusive comercialmente, ou seja, se você quiser pegar o PDF do ED, reformatar ele, porque a formatação é aí que dá o grande gap da história, que é preciso prestar atenção. As ilustrações e o formato com que um livro é feito, ele é a propriedade intelectual do artista que desenvolveu ele, ou seja, diagramação, as ilustrações, desenhos, isso são propriedades intelectuais. Mas o jogo em si, no caso do ED, ele é Creative Commons. Você pode fazer ele um Word, xerocar ou imprimir em casa e sair vendendo. E se você me citar, você não vai estar infringindo nenhum direito autoral. Isso significa que você pode criar jogos a partir dele, você pode criar histórias em quadrinhos a partir dele, sem me consultar. Você pode... Filmes, né? Qualquer tipo de arte. Se Hollywood quiser um dia fazer um filme, trabalho. A gente vai produzir suplementos para ele. Eu ia perguntar, tava aqui me coçando para perguntar isso. Nós vamos produzir suplementos ligados a cenário, aventuras, vai ter uma mini campanha chamada Smoke on the Water, que vai ser em 3 pedaços, exato. A primeira fase é Smoke on the Water, a segunda é Fire in the Sky e a última é Deep Purple. E o nome delas tem alguma coisa relacionada dentro da aventura. O suplemento provavelmente vai ser um livro novo, a gente não definiu o nome, data, não tem nada disso definido ainda, mas ele vai trazer elementos para o cenário e tal. E nós estamos criando uma outra vertente que é o mapa da resistência. O que significa? Significa que se você tem algum conteúdo que você queira, novas regras, hack, porque o sistema Lost Dice, que é o sistema que a gente deu um nome para ele, nós colocamos disponível também para download um guia de construção, que é você pegar o Lost Dice e criar outros jogos também de sobrevivência. Eu quero criar um jogo de sobrevivência no espaço. Eu quero criar um jogo de sobrevivência no zumbi. Tá até no site. Tá no site do ED lá. Você procura o Lost Dice e você vai achar o link para baixar. Dá uma palhinha pra gente o que é o Lost Dice, como funciona. O Lost Dice é o sistema de jogo que usa esses dados que gastam, a gente deu o nome de Lost Dice. O guia de construção ele é como se fosse um making off do porquê que eu escolhi que o atributo se chama coragem. Por quê? O que faz o atributo coragem dentro do jogo? E armamento. O que significa o atributo armamento? Significa que é aquele atributo que eu uso para interferir com outro personagem. Você dá uma explicação da engine de como funciona. A blindagem é quando eu estou tentando me proteger. A energia é o recurso que faz eu manter vivo. É aquela coisa, na verdade, os atributos eles são maleáveis em nome. Exato. Vai depender da... Poderia ter um atributo que eu definisse. Depende da proposta que... Se eu vou jogar um apocalipse zumbi, por exemplo, ao invés de energia, para mim é comida. Então você troca energia, bota comida, mas ele tem a mesma função mecânica dentro do jogo, né? Que é te dar sustentabilidade a longo prazo. Mas ele não é mais cápsula de energia, ele é comida.
Aí a sua blindagem, que antes era proteção pessoal, possa ser, por exemplo, força de vontade, que é o que mantém o cara. O cara fica sendo afetado, mas ele faz. Então a gente chamou isso de extensões, que são, a pessoa pode criar extensões no jogo, criando novos cenários e hacks para jogar. Inclusive eu já coloquei lá no meu blog que eu vou produzir 2 extensões. Uma, eu não vou me lembrar do nome agora, mas uma delas se chama Xamã, que a ideia são espíritos ancestrais que vivem na Terra, que são os últimos, que eles estão deixando de existir porque ninguém mais acredita neles. Mas o xamã, que é o único cara que enxerga eles, é a conexão deles com o mundo real. Então, tu tira o elemento do aglomerado num local e coloca na entidade de uma pessoa. O aglomerado é o xamã. Então, as outras profissões, cada uma vai ter um tipo de espírito ancestral diferente. Aí, ao invés de energia, eles vão ter poderes místicos, entendeu? Essa troca, mas já não vai ser uma mecânica ficção científica. Tira essa roupagem aqui, porque bota o essa espírito aqui. quer sobreviver. Ele está se desfazendo ao longo do tempo porque as pessoas não acreditam, mas ele quer sobreviver. E outra extensão que eu quero fazer é a abordagem fantasia medieval, porque fantasia medieval é bom para divulgar o jogo, que é uma caravana em fuga de um lugar onde foram expulsos. Tem uma horda lá de demônios chegando, e aí os caras não conseguiram resistir na cidade, juntaram uma caravana e fugiram. Então o aglomerado é a caravana tem que sobreviver, precisa de recursos, o grupo são os cavaleiros que protegem a caravana e vão em missões para buscar recursos, para proteger ela da ameaça. É um sistema genérico baseado em sobrevivência. Exatamente. Eu só não uso a palavra genérico porque ele não é genérico. Ele não serve para qualquer coisa. Ele serve para emular uma experiência de sobrevivência. Okay. Diferente, por exemplo, do GURPS, que serve para emular qualquer coisa que se pareça com a vida real. Pessoal, estamos aqui com o Juliano, que é o colaborador da Dungeon Carioca, e com o Ângelo, que é um franqueado da Mega Mate, né? Aqui no Centro Empresarial Barra Shopping. E que abre espaço para ter esse evento da Dungeon Carioca aqui, para chamar essa galera para jogar RPG. Tudo bem, gente? Tudo bem. Como surgiu essa parceria de vocês? Bom, inicialmente quem fez o primeiro contato, né, comigo foi o Luciano, né? O Luciano Dodaro. Ele apresentou a proposta para mim do jogo, do RPG. Eu já conhecia, já jogava RPG quando criança e eu achei excelente a ideia, até porque o público, né, por ser um público selecionado, serem pessoas que realmente tornam o ambiente mais agradável, para mim eu vi como sendo interessante, né, como um empreendedor, dono do meu negócio, né, em ter essas pessoas aqui nesse ambiente que realmente tem uma qualidade interessante, tem uma quantidade de mesas que deixa o pessoal confortável para jogar, né? Então é um espaço que foi praticamente criado para isso, poderia dizer assim. Dá pra gente evoluir demais isso aqui. E o Luciano me apresentou a proposta, eu já gostei de cara, a gente já começou a testar. Antigamente era aos domingos, todo último domingo do mês. Aí tiveram altos picos assim de presença, uma aceitabilidade enorme, né, do pessoal que realmente vinha para cá mesmo com toda a dificuldade de transporte, estacionamento. Então foram vencidos diversos obstáculos, né? Sendo que por ocasião diversas o público foi caindo um pouco, o que levou a gente hoje tá funcionando aos sábados com o evento, que também está sendo mega sucesso. Então eu sou super empolgado, né, com esse tipo de iniciativa, sempre busco apoiar, dou algumas ideias, patrocino alguma coisa assim de ideia de livro, de sorteio. Então o que eu puder fazer realmente como apoiador e também para divulgar a marca que eu represento aqui no Centro Empresarial Barra Shopping da Mega Mate, eu vou estar fazendo, e a minha ideia é sempre a gente estar caminhando junto e crescendo junto. O pessoal comentou aí que você chegou até a dar uma segurada aí para abrir aos domingos, para tirar do bolso para a coisa funcionar. Sim, no início, o que acontece? Aqui é um condomínio fechado, isso aqui não é um espaço aberto. E domingo aqui fica fechado.
Então as pessoas quando vinham para cá, vinham porque a minha loja estava aberta. Isso briga com a administração aqui, uma série de conflitos que eu tive que ter, né, e até desembolsar uma parte financeira para conseguir manter o espaço aberto e não furar já no primeiro encontro, que eu já tinha acordado com o Luciano, né? Então, foi uma batalha assim que a gente conseguiu vencer, a gente conquistou já o espaço, só que a facilidade do sábado é que aqui fica aberto. Então não tem aquela situação de horário, vai ficar até o horário do empreendimento, que fica aberto até às 10 horas da noite. Mas dá uma tranquilidade maior com relação ao dia. Domingo era uma quebra de costume do próprio espaço tão grande que cada esquina da passarela, o segurança perguntava, vocês vão para onde? Porque a princípio era para estar fechado, né? Eles achavam estranho de vendo, vamos pro encontro. Alguns seguranças nem sabiam, passavam um rádio, as primeiras vezes que eu vi, a gente até ficava meio pulando. Que isso? Sabiam que era uma coisa, parecia até que era segurança do evento. Era fora de né? precedente, Era uma né? coisa que era fora do costume do ambiente. Passagem para sábado, a princípio a gente teve até um pouco de medo de compartilhar o espaço com outros públicos, mas não, só abre praticamente pra gente, como ele falou, foi feito por Daniel. A gente tem um espaço grande, né, e a gente tem uma refeição interessante, que é a refeição do Mega Mate, uma coisa prática, uma coisa que até para o jogador de RPG é bom, né, não é um prato, é uma coisa que você pode estar degustando, é uma coisa que tem um valor acessível, então foi uma troca ótima, a gente tem um espaço, tem alimento disponível, que não precisa estar se deslocando muito para ter a receptividade dele, que já se propôs inclusive a estar ajudando a gente com sorteios. Olha, vou dar para vocês um valor para vocês estarem fazendo sorteio, para estar fazendo essa manutenção da boa relação. A gente sabe que o público se sente valorizado, né? Poxa, caramba, ainda dá um brinde pra gente. Todo mundo gosta de brinde, ser sorteado, ser agraciado, um brinde, e ele está favorecendo para que isso funcione, continue brindando muito mais tempo. Sempre falo com ele quando a gente chega aqui. Ele é o cara disso. É tão importante para o RPG a parceria de empresas, de pessoas de empresas mesmo que possam agregar, somar. O RPG ele não é só um jogo, ele também tem a parte de cultura, ele traz desenvolvimento, ele agrega outros fatores. E você, como empresário, você conseguiu enxergar isso. Agregar essas pessoas no seu espaço, e, além de trazer um benefício não só para o local, porque foi o que você acabou de nos dizer, compartilhou esse espaço com as pessoas que querem fazer com o RPG cresça. Então, é uma satisfação ver isso acontecer aqui. Isso é uma satisfação. Pra gente que joga RPG, é uma satisfação. Eu agradeço a galera da Dungeon Carioca por receber a gente. Agradeço muito ao Ângelo por poder fazer com que esse espaço ocorra e tenha lutado bastante para que possa acontecer. E é isso, próximos Dungeon Carioca, a gente está por aí. Bem-vindos aqui. O Ângelo recebendo a gente, nós todos recebendo vocês, nós somos sempre bem-vindos aqui. E isso todo esse trabalho que vocês fazem é importante também, porque facilita justamente essa divulgação da RPG, que infelizmente já teve a sua imagem arranhada por um tempo, mas hoje em dia até o MEC reconhece como ferramenta didática. É uma coisa que você fala, bater uma tecla é muito importante. Estamos tentando chegar em colégios, nós no Carioca, mas o pessoal público do RPG de uma maneira como um todo, então isso é muito interessante. A gente sabe do extremo potencial, não só como diversão, como ludicidade, como educacional também. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado por vocês estarem fazendo isso. Thiago, ficou legal a entrevista, cara. Sinceramente, estou curioso para ler o livro, para jogar o jogo, cara. Parece ser muito bom. Cara, eu tive com o livro nas mãos e tá muito maneiro. Vale a pena. Show de bola. Maneiro mesmo. Pessoal, não deixe de aproveitar esse espaço que a Dungeon Carioca conseguiu pra gente. Vai jogar um RPG, se divertir, fazer novas amizades. E, Thiago, antes que eu me esqueça, galera, muito obrigado por acessar nosso canal, por se inscrever, tá? Quem quiser entrar em contato conosco, tá aqui, ó, contato@papoaleatoriorpg.com.br. Deixa lá, cara, se inscreve
dá sugestões pra gente, promova seus grupos, tá entendendo? Se tiver evento, diga datas, na medida do possível a gente vai entrar em contato, se possível vamos estar junto com vocês, vamos ajudar a divulgar vocês, tá? Não esqueça. E também não deixe de acessar o nosso site, tá? O www.papoaleatoriorpg.com.br, tá? E de assinar o nosso canal no YouTube, beleza? Por favor. Agora podemos continuar? Podemos. Ah.